Olá, amados irmãos e irmãs, com alegria hoje, dia 7 de janeiro, sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, também vivenciamos o tempo do Natal, depois da Epifania do Senhor, a manifestação de Deus na história, assumindo a carne para nos redimir, para nos fazer herdeiros da sua graça e do seu amor. Você que está chegando agora, eu te convido a se inscrever no canal do YouTube de nossa paróquia, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário e, sobretudo, compartilhe este vídeo do Evangelho com alguém que você conheça e que julga ser oportuno receber, então, a palavra de Deus no dia de hoje. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 5, versículos de 12 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém, vai mostrar-te ao sacerdote e oferece, pela purificação, o prescrito por Moisés, como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos vivendo esse tempo tão bonito, o tempo do Natal, onde vivemos também esta realidade ou esse período após a Epifania. E, amados irmãos e irmãs, o oremos sempre vai nos trazer o sentido daquilo que celebramos. Oremos no dia de hoje, diz assim: Ó Deus Todo-Poderoso, que o Natal do Salvador do mundo, manifestado pela luz da estrela, sempre refuja e cresça em nossas vidas. Então, esta graça do amor e do mistério de Deus, do seu nascimento, do Santo Natal, do Salvador do mundo, ser manifestado como luz das nações. Hoje também não podemos nos esquecer, é a primeira sexta-feira do mês, somos convocados, somos chamados a vivenciar esta primeira sexta-feira do mês, também voltando o nosso amor, a nossa vida, o nosso coração ao Sagrado Coração de Jesus. Este coração amoroso, a fornalha abrasadora de amor que vem ao nosso encontro para nos fazer, com toda certeza, cada vez mais santos em seu coração. Peçamos, portanto, que o Senhor nos ajude a compreender ainda mais a sua palavra. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma situação muito complexa, poderíamos assim dizer, que remonta a história do povo de Deus desde o tempo de Moisés. Desde o tempo em que a lei foi confiada a Moisés e esta lei foi direcionada, sobretudo, aos levitas, ou seja, aos sumos sacerdotes.
E especificamente hoje vemos a realidade do leproso, Jesus que adentra a cidade. Estava numa cidade e havia ali um homem leproso. Vendo Jesus, ele cai aos seus pés e pede, ele suplica, ele implora: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Então, amados irmãos e irmãs, aqui nós encontramos algo importante. Senhor, se queres, tu tens o poder. E Jesus diz a ele: eu quero, fica curado. Nós percebemos aqui uma comunhão de vontades. Não é Deus que se conforma à nossa vontade, mas somos nós, sobretudo, que devemos nos conformar à vontade de Deus. Mas nesta perícope, nesta passagem do Evangelho, nós percebemos esta comunhão de vontades. Se queres, Senhor, tu podes me curar. Eu quero, fica curado. Este homem entende isto. É da vontade de Deus. É da vontade do próprio Deus que possamos viver a vida e vida em abundância. E continuando então, amados irmãos e irmãs, olhando o Evangelho de hoje, Jesus cura e imediatamente a lepra deixa este homem. E Jesus recomenda: não diga nada a ninguém. Então, no Evangelho de São Marcos, nós temos muito esta realidade do segredo messiânico. Jesus, que quando realiza os sinais, os milagres, pede para que não se fale, não se comunique, não se diga claramente. Pelo contrário, veremos em outros momentos que quando se trata da paixão, Jesus fala claramente a todos, sem exceção. Mas aqui, o próprio Jesus Cristo pede para que se guarde este segredo, que não se diga. Porém, ele pede algo em seguida. Ele pede para que o homem possa cumprir, ele possa cumprir a lei de Moisés, cumprir a lei de Moisés que está prescrita. Ele diz então: não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferecer pela purificação prescrito por Moisés, como prova de sua cura, como prova da cura, amados irmãos e irmãs. E aonde nós percebemos isto? Como nós tomamos consciência do que foi prescrito, do que foi pedido a Moisés como prova? Se você tiver um tempinho, amado irmão, amada irmã, procure depois, com tempo, o livro do Levítico, capítulo 14, versículos de 1 seguinte, que diz assim: o Senhor falou a Moisés: esta é a lei do leproso para o dia em que for declarado puro. Será conduzido ao sacerdote, que sairá ao seu encontro fora do acampamento para examiná-lo. Se o sacerdote constatar que a chaga do leproso foi inteiramente curada, mandará trazer para o purificando 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, púrpura, carmesim e isopo. Mandará matar as 2 aves em cima de uma vasilha de barro cheia de água da fonte. Depois tomará a ave viva, a madeira de cedro, a púrpura de carmesim, o isopo, e molhará do mesmo modo que a ave viva no sangue da ave santificada sobre a água da fonte, e aspergirá 7 vezes o que deve ser purificado da lepra, declarando-o puro, e soltará no campo a ave viva. Então, o purificando, lavará as vestes, rapará todos os cabelos e se banhará em água e será puro. Então, amados irmãos e irmãs, perceba que Jesus pede para que este homem siga todo o preceito ritual, tudo aquilo que Moisés havia pedido. Mas olha o que diz a palavra:
A palavra nos diz assim: não obstante, a sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. A intimidade do diálogo com o Pai, com o próprio Deus. Também somos convidados a ter esse diálogo profundo com o Senhor, por meio da oração, por meio da nossa oração. Hoje, olhando para a nossa vida, o pecado se torna uma lepra em nossa história, em nossa própria vida. E este caminho de purificação se dá, sobretudo, pelos sacramentos. Muitos tiveram a oportunidade agora, para a preparação do Santo Natal, de se confessar. Se você ainda não teve, por favor, procure um sacerdote, busque a confissão, procure estar limpo, procure estar bem, procure estar com toda certeza purificado pelo amor, a partir então da remissão dos pecados que o próprio Senhor nos concede por meio dos sacramentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.